Quero desejar a você uma feliz Páscoa. Nesse tempo em que o Senhor vai se revelando para cada um de nós, como se revelou aos seus discípulos. E assim vai nos dando a oportunidade de ter a experiência da ressurreição. Jesus, que se apresenta aos discípulos em vários momentos, em várias circunstâncias, também é o mesmo Jesus que se apresenta a nós na sua palavra, na Eucaristia, na vida dos irmãos. E o evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nosso favor. Estamos diante do Evangelho, que certamente nós já conhecemos, mas precisamos deixar que ele nos ilumine. E assim nós devemos nos perguntar: o que essa palavra me diz? O que ela quer mudar em mim? O que eu posso fazer para que esta palavra se realize em meu favor? Veja que Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Um mar que muitas vezes os apóstolos certamente pescaram, e ali estavam todos juntos. E Simão decide ir pescar. E junto com ele também os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Simão, então, ao decidir pescar, atrai, juntamente consigo, vários dos discípulos e passaram lançando a rede a noite inteira, mas não pegaram absolutamente nada. E ao amanhecer, eis que alguém pergunta para eles se tem algo de comer. E eles respondem que não, porque não tinha pegado nada. Tinha trabalhado a noite inteira e não conseguido pescar nada. E então Jesus diz a eles: Lançai a vossa rede do lado direito. Veja que os discípulos aqui fazem uma profissão de fé na palavra de Jesus. Mesmo não sabendo que aquele que estava ali diante deles era Jesus, eles ouvem e obedecem. Ao obedecer, lançando a rede nas águas à direita, eis que eles pegam tanto peixe, cerca de 153 grandes peixes.
lembrando assim que era a quantidade de peixes conhecidos na época de Jesus. O que era possível pescar, pescaram em obediência à palavra de Jesus. E nesse momento, então, João, o discípulo amado, a figura de todos nós, diz para todos, e de maneira especial para Pedro, é o Senhor. É o Senhor Jesus. E Pedro, que estava nu, veste a roupa e pula no mar, pula nas águas, no lago de Tiberíades, e vai então até Jesus. E Jesus então os chama para comer, já que quando eles chegaram, já havia peixe e pão, peixe assado e pão, e Jesus pede um peixe daqueles que eles pescaram. Quer dizer, olha a delicadeza de Jesus, de contar com aquilo que nós podemos oferecer, mas mais do que algo, nós precisamos oferecer a nossa obediência a essa palavra. Todas as vezes que obedecemos a palavra de Deus, Deus se encarrega de cuidar de nós, de nos santificar. E aí, Jesus distribui o pão e distribui o peixe para todos. Que Deus nos dê esse alimento eterno, esse alimento do pão vivo, que é o próprio Jesus, que se faz presente em toda a Eucaristia, em toda a palavra celebrada. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos conceda a graça de viver esse tempo da Páscoa na presença de Cristo ressuscitado, que pode nos dar a direção de onde encontramos a vida. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.